Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Thiago de Vasconcelos e hoje nós estaremos vendo o IFRS 16, correlato ao CPC 06, revisão 2. Pessoal, antes de nós entrarmos no IFRS 16 propriamente dito, eu gostaria de dar uma breve introdução no que é o IFRS, qual que é o histórico do IFRS CPC no Brasil e no mundo. Podemos verificar aqui na timeline de vocês estão olhando no vídeo de vocês, que vamos começar na década de 20, onde a partir de 1930, o American Institute of Certified Public Accounts, o famoso CPA, normatizou algumas normas a fim de estabelecer métricas e parâmetros para que as empresas não incorressem em erros que ocasionou a quebra da Bolsa de 1929, o crack da Bolsa de Nova York. E as empresas foram evoluindo em termos de regulamentação, e a partir da década de 70, o FASB, que é o responsável pelo US GAAP, United States Generally Accepted Accounting Principles, normatizou a fim de estabelecer métrica e, por sinal, no universo dos países europeus, nós tínhamos o IASC, que estabeleceu o IAS, que é o International Accounting Standard, estabelecendo regras para que as empresas sigam e tenham a mesma sistemática de contabilização. E foi evoluindo, e nos anos 2000, o IASC virou o IASB, International Accounting Standard Board, que acabou originando a IFRS, International Financial Report Standard. Fazendo uma diferenciação do US GAAP e do IFRS, o US GAAP, quem determina, quem normatiza o US GAAP é o FASB, o IASB, por sua vez, normatiza as IFRS. O US GAAP ele é bem mais detalhado, o US GAAP ele é mais, não digo prolixo, mas ele é mais extenso, tem aproximadamente 180 normas. Por sua vez, o IFRS ele é mais coeso, ele tem aproximadamente 47 normas, ele não tem tantos detalhes como o US GAAP, ele é supremacia da essência sobre a forma, que conta com aproximadamente 3.000 páginas. Por outro lado, o US GAAP conta com aproximadamente 17.000 páginas, por isso ele é bem mais detalhado. O US GAAP ele preza de forma objetiva a forma em si, e já o IFRS, como já foi dito, ele é mais subjetivo, ele valoriza mais a essência dos fatos geradores e após sim a sua contabilização. A partir de 2002, o IASB determina que em 2005 todas as empresas europeias passam a adotar o IFRS. Em 2005, por meio do IFRS 1, 92 países europeus adotam as normas internacionais de contabilidade, o que abrangeu em torno de 7.000 empresas. Em 2007, já existiam 120 países no mundo. Em 2009, a SEC, a Bolsa de Valores americana, aceita a publicação de demonstrações contábeis em IFRS também. E a partir em 2017, nós o veremos em slides mais adiante, 144 países já eram adeptos às IFRS no mundo. No Brasil, qual que foi o desenrolar, o desenvolvimento de tudo isso? Podemos verificar na timeline que em 76 teve a Lei 6.404, a famosa Lei das SAs, que era o famoso Brazilian GAAP, que no passado muitos de vocês já escutaram. Em 2000 teve o projeto de lei 3.741/00, que atualizou a lei de 76, a lei 6.404. Percebo aí que tem uma janela enorme de 1976 até o ano 2000 em termos de normatização. Em 2005 foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Em 2007, com a CVM, ela fez a Instrução Normativa 457
e a lei depois 11.638, oficializando o Comitê de Pronunciamento Contábil aqui no Brasil, e em 2008 as empresas de capital aberto começaram a aplicar as IFRS, tá bem? E em 2010, todas as empresas, não só de capital aberto, mas as pequenas e médias empresas, também adotaram a IFRS, International Financial Report Standard, tá ok? Podemos verificar aí nessa timeline. No mercado, setor privado, nós temos o IFRS CPC, e apenas por um efeito de curiosidade, no setor público nós temos as IPSAS, tá bem? Que aí acaba regindo a União, estados e municípios. Na tela de vocês, quem que participa do CPC, da normatização aqui no Brasil? Nós temos alguns representantes, como a Brasca, vocês podem verificar o logo da Brasca, temos a APMEC, a própria BMF Bovespa, nosso próprio CFC, Conselho Federal de Contabilidade, a FIPECAF, o IBRACON, e como um órgão regulador, nós temos a ANS, a Agência Nacional de Saúde, a ANEEL, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a própria CVM, a SUSEP e o próprio Banco Central do Brasil. Os órgãos reguladores, eles procuram aplicar sempre os CPCs. Entretanto, podemos verificar que empresas desse segmento seguem as diretrizes, as normas próprias de cada entidade reguladora, que por sua vez procura seguir o CPC, que é correlato aos IFRS, tá bem? E como convidado para opinar e para julgar e para ajustar nas revisões dos CPCs, nós temos a Receita Federal, que é a entidade responsável aí pela parte fiscal tributária, tá ok? Aí, em seguida, nós temos as listas dos CPCs emitidos. Percebam que nós temos uma primeira coluna, que é o nome da norma em si, o IAS, que foi feito até então pelo IASC, os IFRS, que pelo IASB, e em vermelho nós temos a norma brasileira em si. Por exemplo, o IAS 01 é correlato ao CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis. Quando você tem um tema, um fato gerador ligado a estoque, o que é regido é o IAS 2, que é correlato ao CPC 16 estoque. E por aí, por seguinte, é só verificar todas as relações, e toda essa lista está sempre atualizada no site do cpc.org, tá bem? IAS 24, CPC 05, partes relacionadas, e a lista aí acaba prosseguindo, tá? IFRS 01, que é o CPC 37, adoção das IFRS pela primeira vez. Todas as normas possuem, quase todas possuem uma correlação com as normas internacionais, ou seja, um CPC eu tenho um IFRS ou um IAS, com exceção dessas normas no vídeo de vocês, que é o CPC 09, que é a demonstração de valor adicionado, que não possui uma correlação internacional. Tem o CPC 12, ajuste a valor presente, e o CPC 13, CPC 43 e CPC 44, que são aí normas, os CPCs na adoção, relativos à adoção inicial desses CPCs pela primeira vez. O 13, adoção da Lei 11.638 de 2007, e o CPC 43, adoção do CPC 15 a 40, e o CPC 44, as demonstrações combinadas. Na tela de vocês, para efeitos de curiosidade, nós temos um mapa dos países, um mapa mundi dos países que já convergiram, que seguem a IFRS, verificam que a cor azul clara são os países que utilizam as normas internacionais de contabilidade para registrar os fatos geradores das empresas. Ou seja, se vocês verificarem, no México é a mesma norma que é regida no Brasil, que é a mesma norma que é regida na Rússia, por exemplo. E países aí, como verificamos, Estados Unidos, pintado de cinza, são países que seguem oficialmente aí
outro gap que não seja o IFRS. Estados Unidos, o US GAAP, por exemplo. Lembrando que IFRS, ele dificilmente ele vai determinar algum valor específico para a tomada de decisão, ele é mais subjetivo, ele se preocupa com a essência ao invés da forma. O US GAAP não, ele vai determinar alguns valores para ser mais preciso. É por isso que, como foi verificado, as normas são muito mais amplas e extensas. E o IFRS ele já é mais resumido, que é muito mais baseado na sua interpretação, no seu julgamento, do que você conhece o fato gerador, conhece a empresa e tenta demonstrar isso da forma mais apropriada aos stakeholders, aos tomadores de decisão, seja eles sócios, acionistas, funcionários, bancos, governos, fornecedores, enfim, o mercado como um todo. Pessoal, e agora nós vamos entrar no IFRS 16, o CPC 06, revisão 2. Importante dizer que a revisão 2, porque do CPC 06, do CPC 06 revisão 1 para o CPC 06 revisão 2, o conteúdo foi totalmente reformulado, porque o CPC 06 revisão 2, ele é correlato a IFRS 16, tá bem? Podemos verificar que ele é vigente a partir de 1º de janeiro de 2019, esse CPC, e vocês podem realizar uma pesquisa aí de mercado, muitas manchetes de jornais, muitas empresas preocupadas de como seria a contabilização desses novos leasings, o que afetaria os balanços das empresas, e de fato acabou mudando bastante, tá? Ao ponto que 2 empresas ativam o mesmo bem, uma como arrendador e a outra como arrendatário. E o que nós vamos ver aí nesses minutos próximos é como fazer isso tecnicamente de acordo com a norma. E na última aula nós temos 2 exercícios práticos, onde nós vamos fazer o débito, crédito, mostrar como vocês deverão prosseguir e contabilizar na empresa de cada um, independente do segmento, independente do porte. Antes disso, pessoal, como que era a contabilização dos leasings anteriores? A norma anterior, até então vigente, era o IAS 17, aonde nós tínhamos 2 tipos de leasing. Nós tínhamos o leasing financeiro e nós tínhamos o leasing operacional. O leasing financeiro era aquele que transferia o contrato, a forma contratual, transferia substancialmente todos os riscos e recompensas da propriedade formal deste ativo, tá bem? Já o leasing operacional é aquele que o cliente ele não seria dono do leasing, era apenas um aluguel de fato, onde a contabilização sempre acabava por um débito em DRE, em demonstração de resultado, acabava despesando, lançando como uma despesa, tá? Isso acabava afetando diretamente o balanço patrimonial. Você alugava uma empilhadeira e o aluguel daquela empilhadeira era o débito lá, aluguéis de máquinas, equipamentos. E o crédito era fornecedores a pagar, enfim, tá ok? E com o IFRS 16, todo esse cenário acaba mudando. E por que mudou? Primeiramente, qual que é o conceito de ativo? O conceito de ativo, de acordo com IFRS, de acordo com o CPC, é que você tenha o bem, você tenha gerenciamento, de uma forma simplista, gerenciamento do bem, e que o bem traga benefício econômico futuro. Se você alugava uma empilhadeira, se você quisesse trabalhar com a empilhadeira durante 1 turno, 2 turnos, era uma opção da empresa. Logo, você tem o gerenciamento daquele bem. Com a empilhadeira, você racionalizava a movimentação de estoque, de tornar a operação mais eficiente, e você também tinha o benefício econômico futuro. Um outro exemplo, se você aluga um prédio
uma instalação para condicionar o seu escritório, a sua empresa, você tem a gestão daquele bem. Você pode abrir, você pode deixar ele fechado, você pode abrir no sábado, abrir no domingo. Isso caracteriza o quê? Que você tem a gestão sobre aquele ativo. E você condiciona seus funcionários, seu mobiliário, seu estoque, logo acaba trazendo benefício econômico futuro, porque você, com as suas instalações, você é capaz de fazer negócios, enfim. E com base nisso, é caracterizado como um ativo, e esse ativo tem que ser contabilizado. Esses os preceitos básicos do IFRS 16 e que mudou totalmente o cenário anterior, regido pelo IAS 17. E é o que nós vamos ver, características dessa nova norma, para que você aplique efetivamente na sua empresa, independente do segmento, independente do porte da empresa. E vamos ver, inclusive, as exceções, como fica para o arrendador, para o arrendatário. O arrendatário é aquela empresa que pega o bem e acaba utilizando. O arrendador é a empresa que tem a propriedade legal e que aluga aquele bem para o arrendatário. Bom, vamos lá. E o que mudou no IFRS 16? Tá? Esse Hans Hogerfost é o presidente do IASB. Aí o questionamento: existe alguma diferença econômica entre leasing, aluguel, arrendamento mercantil? De acordo com essa norma, quando você tem o bem que dá o direito de usar um bem especificado, é um ativo, que por sinal a contraprestação requer pagamentos, que é um passivo. O IFRS 16 estipula duas exceções, que é por julgamento e que não é necessário a contabilização desse ativo. São contratos de curto prazo, menos de 12 meses, não é necessário fazer essa ativação. Ele diz bens de baixo valor. Como eu já expliquei anteriormente, nos outros cursos também, o IFRS, ele raramente ele vai estipular um valor, um si qua non, para nós classificarmos. O US GAAP, sim, ele já acaba estipulando. E um bem de baixo valor, para minha empresa, baixo valor é uma quantidade X dinheiros, para a sua empresa Y dinheiros, e para a empresa do vizinho acaba sendo W dinheiros. Ou seja, dependendo de cada empresa, dependendo do segmento, dependendo do porte, baixo e alto valor acaba sendo extremamente subjetivo. Tá bem? E o IFRS ele não estipula isso para você. Você tem que julgar o que é baixo ou alto valor. O que o mercado está fazendo? Está utilizando o US GAAP para ter como base de referência. O US GAAP, por sinal, ele já mensura que bens de baixo valor são aqueles que vão até $5.000. Bens de alto valor, $5.000 acima. Tá? Muitas empresas que eu verifico, isso não está na norma, mas é a prática contábil, muitas empresas estão utilizando essa referência que vem do US GAAP para estipular que bens de até $5.000 eu não contabilizo como ativo, eu não sigo o IFRS 16. Bens acima de $5.000, quando eu digo contrato como um todo, eu acabo contabilizando. A minha empresa, como particularmente ela é europeia, ela é austríaca, a matriz, estipularam bens de 5.000 euros. Outras empresas acabam estipulando também o equivalente da moeda. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega, a empresa dele é suíça, estipulou 21.000 francos suíços, que é o equivalente a próximo aí de $5.000 também. Mas independente do valor, importante estipular essas métricas e, no fechamento das demonstrações contábeis, mensurar isso em nota explicativa. Tá bem, pessoal? Bom, pessoal, na tela de vocês agora, vocês podem verificar uma timeline onde eu procurei demonstrar qual que era o conceito abordado no decorrer do tempo. Tá bem? Até 2007,
nós tínhamos o leasing como locação, classificados como operacional. E a partir de 2008, com a convergência do Brasil às IFRS até 2018, nós estávamos sendo regulamentados pelo CPC 06, depois CPC 06 revisão 1, que era o equivalente, o correlato ao IAS 17. E nós temos aí duas características, tá? Primeiro, falava-se muito em transferência substancial de riscos e benefícios, coisa que a norma atual não fala mais, tá bem? E caso houvesse a transferência de riscos e benefícios, se sim, eu iria classificar esse ativo como um leasing financeiro, e esse leasing financeiro é contabilizado no ativo. Caso não houvesse a transferência de riscos e benefícios, eu classificaria como um leasing operacional e era lançado diretamente como uma despesa no DRE, na demonstração de resultado do exercício. Ou seja, transfere risco e benefício, sim, leasing financeiro, finance leasing. Se não, leasing operacional, operational leasing. O finance leasing eu ativo e o leasing operacional eu lanço como uma despesa, tá? Lembro que no passado, uma vez que eu ativava, eu depreciava regularmente aquele ativo e mês a mês eu debitava a depreciação em resultado até o prazo se esgotar, considerando o seu valor residual, tá? E a partir de 2018? A partir de 2018, seguimos o CPC 06, revisão 2, que é correlato ao IFRS 16, aonde a regra é contabiliza como um leasing financeiro. Eu ativo imobilizado, direito de uso, a conta prestação a ser paga, um passivo de arrendamento. Isso é a regra. Exceção é contratos com prazo inferior a 1 ano, 12 meses, e valor baixo. IFRS 16, como eu já falei, valor baixo de uma forma genérica. O mercado em si está utilizando aí a contribuição da norma americana US GAAP, $5.000. Aqui é um outro esquema visual para nós entendermos as principais diferenças de como era feito até 31 de dezembro de 2018, IAS 17, e como está sendo feito, como deve ser feito a partir de 1º de janeiro de 2019, IFRS 16. Tá? Pessoal, quando eu digo 1º de janeiro de 19, empresas partindo da premissa que o encerramento do exercício foi 31 de dezembro. Vou dar um exemplo, especificamente no meu caso. De acordo com o CPC 26 e a S1, o meu exercício social vai de 1º de abril até 31 de março. Logo, a partir de 1º de abril de 19, eu adoto o IFRS 16. Está claro isso? Mas vamos partir aí da grande maioria das empresas que acaba tendo aí o seu exercício 1º de janeiro a 31 de dezembro. Vocês podem verificar no quadro aí na tela de vocês que o leasing financeiro ele era contabilizado no ativo antigamente e o pagamento não geravam contas a pagar no passivo. O leasing operacional ele não era ativado e ele ia como despesa diretamente em resultado. E agora, com o IFRS 16, parte deste valor ele vai ser contabilizado em ativo e parte desse valor no passivo de arrendamento. E a gente vai verificar, vai ficar mais claro no case e nos exercícios que nós vamos contabilizar juntos. No próximo slide eu tenho uma visão comparativa no DRE. No anterior nós vimos como é que ficou essa mudança no balanço patrimonial e agora o propósito é ver qual que é a mudança no DRE. De acordo com a norma anterior, eu tinha
O leasing operacional era uma despesa que ia diretamente em resultado, e o leasing financeiro ele era ativado e mensalmente eu tinha uma despesa de depreciação. Tá ok? E na norma atual, como fica? Na norma atual, parte vai como depreciação, uma vez que eu ativei aquele bem, e a outra parte vai como despesas financeiras, uma vez que eu tenho que trazer ao valor atual o bem, e nós vamos ver isso aí nos próprios exercícios de forma prática. Ok? Ou seja, o que antigamente ia para cima do EBITDA ou do EBITDA, atualmente parte desses valores que eram despesa foram divididos em depreciação ou despesa financeira. E isso acaba impactando muitas empresas que utilizam o EBITDA como uma métrica de performance. É uma métrica aí da contabilidade gerencial que acaba mensurando qual que é aí a performance financeira da empresa. E com essa mudança de sistemática de contabilização do leasing, se nós compararmos o que era feito até então em 2018 para 2019, a gente vai estar comparando aí proporções, métricas totalmente diferentes, e o mercado tem que estar atento aí para não cometer alguns erros. De acordo com o IFRS 16, o que é um contrato de leasing? De acordo com a norma, um contrato é um arrendamento que transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de uma contraprestação, em troca de um pagamento. Tá bem? Nesse período, a entidade deve ter o direito de obter substancialmente todos os benefícios do uso desse ativo em si, e deve ter o direito de direcionar, de tomar a decisão no uso deste ativo. Tá? Um ativo normalmente é identificado ao ser expressamente, tacitamente expresso no contrato. Entretanto, ele também pode ser identificado ao ser implicitamente especificado na ocasião em que o ativo é disponibilizado para o cliente. Okay? Direitos substantivos de substituição. Mesmo se um ativo for especificado, um cliente não tem o direito de usar um ativo identificado se o fornecedor tiver o direito de substituir esse ativo durante o período de uso. Nesse caso, a gente acaba não aplicando a norma também. Direito de obter benefícios econômicos de uso. Para controlar o uso de um ativo identificado, o cliente ele possui o direito de obter todos os benefícios econômicos que esse ativo possa trazer para o negócio dele, tá? Durante esse período que ele está utilizando. Esses benefícios econômicos incluem tanto a sua produção, principalmente do que o ativo pode produzir, e também os seus subprodutos, incluindo os potenciais fluxos de caixa resultantes da operação deste bem, desse ativo. Importante salientar que no direito de uso desse ativo, o arrendatário ele tem o poder, ele tem o direito de poder direcionar qual a utilização desse ativo, até então regido pelo IFRS 16, e também tem todas as decisões inerentes à aplicação daquele recurso, como a empresa melhor julgar. Bom, pessoal, após termos explorado o IFRS 16, o CPC 06, revisão 2, eu tenho absoluta convicção de que vocês são capazes de aplicar essa norma na prática, essa norma que está gerando tantas dúvidas no mundo corporativo. Vocês são capazes e têm o conhecimento técnico e prático com os nossos exercícios para poder contabilizar o direito de uso, o
passivo de arrendamentos, juros a apropriar, fazer o cálculo financeiro de tudo isso para até chegar na contabilização e com isso aplicar e colocar a sua empresa de acordo com o compliance e as regras contábeis vigentes. Ok? Foi um prazer. Enfatizo que continue estudando, continue se aprofundando em outras normas, em outros CPCs, porque apesar de elas serem independentes entre si, elas se interrelacionam e cada vez mais vocês se tornam profissionais mais competitivos e melhores preparados para o mercado de trabalho. Muito obrigado, vejo vocês no próximo curso. Contabilistas, diversas empresas como Vale do Rio Doce e Coca-Cola atestam a qualidade da Cefis e seu seleto grupo de instrutores. O propósito da Cefis é tornar ridiculamente simples qualquer pessoa a aprender e ensinar qualquer coisa. Conhecimento é poder. Já são mais de 80 mil profissionais atualizados pelo sistema Cefis.